Então, vou contar essa experiência de quase morrer. Tava fazendo com a minha esposa Isabelle uma escola da Jocum sobre a área do ensino, né? Como você ensinar a quase tudo a qualquer pessoa. Você valorizar as inteligências múltiplas, valorizar a oralidade. E o prático foi no Peru. Então nós estávamos no Chile e saímos de ônibus para o Peru. Então nós passamos na fronteira, que é Tacna, passamos por outras cidades do Peru e agora nós estávamos em Lima. Chegando em Lima, ficamos a 1h30 da capital do Peru, que é Lima. E ali era Pachacuti, né? Perdoe a minha pronúncia aí, mas deve ser mais ou menos isso daí. Demos suporte a uma família lá, de um casal de pastores. O pastor já devia ter quase os seus 70 anos, já era bem de idade assim, junto com a sua esposa. E eles tinham 12 filhos, 12 filhos. Jacó, só pode ser Jacó, sua descendência. Os 4 primeiros já tinham casado, já tinham filhos. E o resto não. Mas a maioria morava na mesma rua, no mesmo lugar. Sim. E nós ajudamos eles durante 2 semanas, orando, dando aula, explicando a palavra de Deus. Então foi um tempo maravilhoso. A família era incrível. Mas eles passavam muita necessidade. Tinha um dos filhos que chegou a ter muito dinheiro, ser muito rico, mas agora tinha 4 anos, aproximadamente, que eles estavam passando por muita dificuldade. Muita mesmo. Então era uma situação bem precária, mas foi uma bênção lá. De lá, nós fomos com a equipe missionária, tinha uma colombiana com a gente, tinha um peruano, tinha eu, minha esposa, e nós fomos para a última igreja, seria a última. Aonde? Lá em Cusco. Para quem estuda ali lugares, geografia e as 7 maravilhas do mundo, em Cusco tem uma delas, que em Machu Picchu fica 5 horas de Cusco. Então, se alguém quer conhecer Machu Picchu, lá agora não sei se dos Incas. Os astecas tá ali no México, dos Incas. Então você vai para Cusco. Então a gente foi para Cusco numa igreja que nunca tinha recebido uma equipe missionária. Essa é a primeira equipe missionária. Eita. Então pegamos um ônibus e era um bom ônibus. Pagamos R$180. Aqui agora eu vou começar a falar os valores, porque isso vai fazer parte do testemunho. Então R$180, um bom ônibus. Pra você ter ideia, tinha um DVD em cada poltrona. De forma, assim, você assistia um filme durante a viagem, a cadeira reclinava toda, tinha uma cortininha assim para um negócio mais privativo entre uma cadeira e outra, atendimento de bordo, não sei se eu posso... Uau. O negócio era chique. E o ônibus? O ônibus era top, por R$180. Melhor que a Guanabara. Então, a viagem de Lima para Cusco, ela dura 22 horas. Então a gente já saiu umas 4 horas da tarde para chegar 3 horas da tarde, mais ou menos, do outro dia. E seguimos viagem. Demos tchau para a família e estamos indo para nossa última igreja, nossa última missão, até voltar para o Chile. Quando a gente está indo, é umas 2, 3 horas da manhã, eu começo a me tremer de febre. Então eu tô com febre, cara, suando frio. E eu falei, minha esposa, você tá bem? Você tá bem? Ela, não, eu tô com dor de cabeça. E eu olho algumas pessoas no ônibus, o ônibus um pouco agitado. Uma mesma pessoa indo no banheiro várias vezes, voltando, passando. Eu falei, gente, tá tendo libertação aqui dentro? Ninguém me avisou? E eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu começo a ter febre, a febre passa e eu começo a ter uma dor aqui na lateral, né? Aqui desse lado esquerdo. E a dor foi aumentando, e eu tentava dormir, acordava sentindo dor, tentava dormir de novo. A dor foi aumentando a ponto de, cara, será que é algo... Eu vou no banheiro, não acontecia nada, eu voltava. Cara, eu preciso descer desse ônibus. A dor já foi causando muita agonia. Sim. Cara, mas eu vou descer aonde? Pô, tá de madrugada, é 4 da manhã, 5 da manhã, eu vou pra onde? E foi aumentando, eu lembro a ponto de eu dar alguns socos assim, ó, pra tentar aliviar essa dor. Quando eu cheguei, era 3 horas da tarde. Então eu fui sentindo dor a madrugada inteira, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã. Quando eu cheguei, eu já tava amarelo, assim... o semblante no rosto bem ruim, e eu já não caminhava mais. Era passos de formiga. Sim, então, fraco. Os passos eram muito lentos. Olhei uma cadeira e falei assim, amor, vou sentar aqui. Sentei e falei pra minha esposa, olha, quando o pastor chegar, eu preciso ir pro hospital. Cara, pra um homem, Gessé, falar que vai pro hospital, porque difícil. ele tá morrendo, É. ou ele tá gripado. Eu falo pras mulheres, ó, a gente só sabe a dor do parto porque a gente teve gripe um dia.
Então, nesse momento, o pastor chegou e falou, pastor, preciso ir pro hospital. Ele pega toda a equipe, leva pra frente da igreja, a Isabelle desce com a equipe missionária e eu vou direto pro hospital. Nem desci do carro. E até hoje eu nunca entrei naquela igreja. Meu Deus. Cheguei no hospital, era um médico particular, amigo do pastor. O médico me deitou na cama e falou assim, onde é a dor? Falei, aqui do lado. Começou que horas? Falei, 3 da manhã. Ele falou, você tem algum descendente negro na sua família? Eu falei, caramba, meu avô. Tem a ver. Meu avô. Ele foi fazendo algumas perguntas aleatórias. Você toma Danone? Eu falei, cara, o que tá fazendo sentido aqui? Cara, depois de fazer umas 6 perguntas, ele falou assim, é seu baço. Eu, o quê? Eu nem sabia que eu tinha baço. Cara, ó, você que tá me ouvindo, nos ouvindo, você tem um baço, sabia? Aqui do lado, põe a mão aí. Você tem um baço. E ele pode doer a qualquer momento. Cara, que loucura. O que aconteceu? Eu tive o que eles chamam de o mal da montanha. Que isso? Cusco fica a 3.800 metros de altura. É muita coisa, é muito alto. Meu Deus. Quem nasce lá tem um coração maior, porque para bombear mais sangue. Aham. E pra você ter uma ideia, se você for numa agência turística, vai falar, ó, no primeiro dia em Cusco, não anda muito, toma o chá da coca, né, pra acalmar. Sim. E aí tem todo um procedimento. Só que eu fui de ônibus, e o ônibus, ele chega mais alto. Nessa madrugada, que eu comecei a sentir dor, tudo indica que ele tava a 4.200 metros de altura. Meu Deus. Então, por isso que um com dor de cabeça, um passando mal, porque vai faltando oxigênio. Já viu um lutador, né, do UFC, quando vai lutar num lugar de altitude? Ele vai fazer a preparação 2 meses antes. Um futebolista vai jogar bola, cansa na altitude. Então, ele falou, ó, e seu baço tá a ponto de colapsar. Meu Deus. E qual é a preocupação? Porque o baço, ele é um órgão pequenininho assim, e ele tem vários vasos sanguíneos. Então, quando ele rompe ou ele estoura, ele causa uma hemorragia interna. E a pessoa morre rápido. Sim. Então, num acidente de carro, por exemplo, alguém perfura o baço, quando vê, morre. Sim. Rapidinho. Por conta disso, né? Essa hemorragia interna. Então, eu tô lá nessa situação. Por que o descendente negro na família? Porque mais nas pessoas que são negras, né? Tem uma questão com os glóbulos vermelhos. Eu sempre me dizem o termo médico sério, mas eu nunca decoro, né? Mas um amigo meu que é médico, ele, Abrão, é por causa disso, aquilo outro. Realmente, quem é latino pode ter a tendência ao baço reacionar dessa forma. Sim. Então, o baço cresce. Na altitude. Na altitude. E rompe. É Meu isso que Deus. vai acontecendo com ele. Vai crescendo, colapsa, vai matando os glóbulos vermelhos. Por isso que eu cheguei num quadro de anemia e me levaram para fazer o exame, então. Fiz uma ecografia, né? Bota aquele gel na barriga, vai passando. Cara, é o seu baço. E de lá eu já fui ser internado. Então, cheguei 3 horas da tarde. 4 horas da tarde eu já estava sendo internado. Aí tubo aqui e tudo mais. Só que nessa, cada tempo eu fui piorando mais. A barriga foi inchando, né? O baço, a dor era o quê? O baço estava comprimindo todos os outros órgãos, né? Sim. Tava encostando também aqui na costela. Tava tenso. Nessa daí, eles falaram o seguinte, você tem que voltar agora pro nível do mar. Você precisa voltar para Lima. Então, eu falei, caramba, compramos uma passagem de avião em cima da hora, algo que seria $100, foi $300. $300. E aí, por ser uma passagem em cima da hora, foi cara, né? Então, de novo, tá entrando na parte dos valores aqui, que é importante. Sim. E aí, cara, fui para o aeroporto. Como eu andava em passo de formiga. O pastor tava nervoso. Ele deu uma volta, errou o caminho, foi daqui e dali. Resumo, perdi o voo. Quando perdi o voo, transfere o voo para 9 horas da manhã do outro dia. Então eu volto pro hospital para ser internado. Nessa, eu tô em crise. Por quê? A qualquer hora, o baço pode estourar. Então eu tenho que fazer uma cirurgia às pressas. Meu Deus. Então o pessoal me deixa, o pastor tá abalado, minha esposa tá abalada, A equipe missão tá abalada. comprometida. A missão comprometida. Então ali à noite, tô só eu no quarto do hospital. E ali eu pensei, tamanha dor, tudo que eu tava sofrendo. Eu pensei assim, acho que chegou minha hora. E aí eu pensei em 3 coisas. A primeira foi na minha família. Meu pai e minha mãe, será que eu deixei de falar algo pra eles? E aí na minha ETED, que é a escola da Jocum, não. Sim. Passei a ETED toda mandando mensagem por mensagem, ligando. Mãe, me perdoa.
Todas as vezes que eu reclamei da comida da senhora. Aí eu ligava pra minha irmã, me perdoa, porque tal dia eu insinuei isso de você. Então, não, com a família tá bem. Aí pensei na minha esposa, será que eu sou um bom marido? Aí eu pensei, fiz a conta, 2 com 3 vai 0, com 1, 7. Falei, cara, não sou dos melhores não, mas acho que eu passo. Eu passo. E por último eu pensei em Deus. E aí, Deus, é isso mesmo? Poxa, você falou que ia me levar para muitos lugares, que eu ia ter filhos. Como é que é essa situação? E quando eu tô conversando com Deus, tem uma hora que eu paro e falo, peraí, eu tô no centro da vontade de Deus. Sim. Quer saber, Senhor, se chegou a minha hora, pode me levar. Tá tranquilo. O que eu vivi até aqui já valeu. Sim. Então isso me ajudou para tudo que viria de ruim depois. Já vem mais ruim ainda. Então, dormi. No outro dia chegaram 7 da manhã e aí eu já não consigo mais levantar. Eu tinha que fazer um exame, me botaram numa cadeira de rodas, a dor era muito grande. Eu acho que na vida foi o maior tipo de dor que eu já senti. Então eu já não ficava em pé, por exemplo. Eu já não sentava. Eu só ficava deitado. Abrão, mas tu tem que pegar o voo. Eu falei, não, desiste do voo. Vou ficar aqui, tira um baço, aproveita, tira um pedaço do nariz. Sei lá, ajeita tudo que tem que ajeitar. dá um geral. Aí, não, você precisa ir. Então me deram morfina para eu poder me levantar e para poder eu viajar. Então fui pegar o avião. O certo, Gessé, era eu chamar um médico para ir comigo. Mas eu fui pegar o avião sozinho, andando desse jeito, debilitado desse jeito. Cara, só de lembrar é de suar frio. Então, minha esposa não sabia se eu ia chegar vivo do outro lado, se eu não ia. Então, eu fui pegar o avião, 9 da manhã. O voo foi 1 hora. Quer dizer, de ônibus foi 22 horas, o voo foi 1 hora, mas a 1 hora mais tensa. Sim. Eu não conseguia beber água, que doía. Tipo assim, ó, pegar um pouquinho de água, eu não conseguia tomar. Então, eu já estava a comer há mais de um dia. Nessa, cheguei. Quem te buscou em Lima, Abrão? Quem foi então buscar você? A família do pastor, senhorzinho, e da pastora, junto com os filhos, os 12 filhos. Só isso. Então, eles foram me buscar lá, porque a amizade ficou boa. Do aeroporto, eles já me levaram pro médico da família. Na época das vacas gordas, né? Da época que eles tinham condições, eles tinham um médico, né? E o médico é renomado e tudo. Então, o médico me viu e falou assim, ó, vai fazer esses exames e volta que eu vou tirar o seu baço hoje. Meu Deus. Então eu fui fazer, cheguei e já fui fazer uma bateria de exames. R$900 de exames. Então eu entrei numa tomografia, saí, aí viu lá o meu baço, ele apareceu uma rachadura, né? É tipo um raio assim dentro dele. Sim. Então, exame de sangue, disso, daquilo, outro, e fui ser internado. Também no hospital particular. Naquela época, você fazia missões como? Você só vai. Hoje temos todo o cuidado, que é ter um seguro saúde, né? Ter um seguro viagem. Mas eu venho de uma época, às vezes, que o cara só ia. E aí, como é que você vai? Não, eu vou. Carinha, coragem. Deixa comigo. Então, eu fiquei no hospital particular. Era um bom hospital. Tinha 2 camas. Uma televisãozinha lá, daquelas caixotinho. E eu já estava muito debilitado. Chegou a enfermeira para cuidar de mim. Botar o acesso e tudo mais. Quando ela entra no quarto, eu sinto Deus falar comigo. Diz para ela que você é missionário. Só que eu tava tão mal que eu só faço isso aqui, ó. Eu sou missioneiro. Não falei meu nome, não me apresentei. Cara, ela olhou pra mim e foi embora. Eu falei, rapaz, eu devo estar ficando doido. Vai vendo coisa. Depois de meia hora, ela volta com alguns remédios, alguns medicamentos e fala, olha, isso aqui, tudo que você usar aqui, você vai pagar. Mas eu sou cristã. Isso aqui eu tô dando pra você. Uau. Então, ali eu já tava vendo o cuidado de Deus. Nesse momento que eu tô sendo internado, tá a minha esposa lá no Peru, mandando mensagem no Facebook pra todo mundo. Gente, ora pelo missionário Abraão, porque ele vai retirar o baço. Que ano foi? Isso foi 2014. 2013 pra 2014. Ali no final, 2014. Sim. Então, ore pelo missionário Abraão, porque ele vai retirar o baço. Olha o pessoal escrevendo de volta. O braço? Como é que ele vai dançar hip hop? Porque outras pessoas como eu não tinham noção do baço, entendeu? Que você tem um baço, 2, 3, não. Cara, e nessa situação? E nessa, eu não sou muito de sonhar, Gessé, mas eu tive 2 sonhos que são significativos. Sim. Eu sonhei que eu estava no hospital, eu tinha que sair do hospital, mas eu não tinha dinheiro para sair do hospital. Foi um sonho que eu tive. Até acordei mal, rapaz. Mas nunca fui de dar muito crédito a sonho, não. E aí a minha esposa, que tá lá, consegue algumas passagens e eles vêm
para o meu encontro. Eu fiquei 4 dias internado. E Abrão, ele não ia tirar o baço na mesma noite? Não, o médico falou, olha, desisti de tirar o seu baço, porque você vai ficar sem defesa no seu corpo. O baço é esse instrumento, né, esse órgão que cuida das defesas do nosso corpo. A pessoa vive sem baço, mas ela se enferma muito mais. Ela tem que ter outro cuidado. Sim. Então ele, ó, vamos te dar um antibiótico para você ter essa defesa no seu corpo. E depois eu tiro o baço. Então isso eu tava lá de molho, só lá deitado, a barriga inchada, não conseguia andar. E aí depois eu consegui andar um pouquinho. E aí ela chegou. Quando ela chegou, depois de 4 dias, o doutor falou assim, ó, é melhor você se recuperar em casa. E aí depois de um tempo a gente tira o seu baço. Porque a cada dia que você ficar aqui, você vai pagar mais caro. Então é melhor você ir embora. E aí, Gessé, eu já tive alguns problemas financeiros na missão. Sim. Mas dessa vez eu fiz a conta e pensei, como o problema é na minha saúde, se o problema é na minha saúde, acho que dinheiro não vai faltar. Dito e feito. O pessoal da Alemanha mandou um dinheiro, os missionários no Chile mandaram dinheiro, igrejas em Manaus passaram a orar por mim, daí nasceu ministérios que iam nos hospitais, orar nos hospitais. Então a igreja falou, Bruno, a gente começou a orar por você, dali a gente começou a interceder, viu a necessidade de ir pro hospital orar pelas pessoas, então foi um grande mover. Então eu precisava sair do hospital. A conta deu R$ 1.800 naquela época, 4 dias no hospital. Mas tinha o dinheiro na conta. Então, minha esposa foi lá com o cartão. Ela demorou um tempo. Quando ela volta, ela fala, amor, preciso te contar uma coisa. Eu pode dizer. Coloquei o cartão na máquina e a máquina engoliu o cartão. Não, pera. Eu nunca ouvi uma história como essa. Você botei o cartão e o cartão entrou e não voltou mais. Jesus. E não deu pra sacar nada. Na hora eu lembrei do quê? Um golpe. Não, do sonho. Tá. Lembrei do sonho. Que eu sonhei que eu queria sair do hospital, mas não tinha o dinheiro. Falei, meu Deus do céu, gente, como é que eu vou sair agora? Depois resolve o cartão. Aí fomos, quem tem dinheiro aí? A pessoa tirou um negócio aqui do sutiã, o outro tirou da meia, o outro tirou da bolsa. E aí foi juntando tudo, cara. Conseguimos R$900. Isso aí, quando eu falo os valores, eu já tô convertendo pra real, né? Pra não falar da moeda peruana. Então, faltava R$900. Abraão, cara, você... E agora? O que a gente faz? Pensei, supletivo, já sei. Vou pedir emprestado pro doutor. Aí a família falou assim, então você fala. Chamei o doutor, falei, doutor, olha só, aconteceu isso, a gente tem dinheiro, o cartão entrou, a gente vai recuperar ele, não sei como, mas me empresta R$900 aí. Aí, cara, eu empresto. Então ele emprestou R$900, consegui sair do hospital. Então eu lembro com detalhe, eu saí na cadeira de roda. Aí eu tinha que estar com máscara. Com baço. Pra não me com baço ainda. O baço lascado, mas o baço tá aqui. Tá até hoje aí. E aí botei a máscara e aí fui pra casa do pessoal. Aquelas pessoas daquela igreja que eu passei a orar por eles, abençoar eles, agora é eles que estavam vindo orar por mim. Pô, essa é a dinâmica do reino, né? Que bom, né, cara? Cara, a gente planta, a gente colhe. E aí tem um senhorzinho humilde da igreja que orou por mim e veio com um envelope. Posso te abençoar? Falei, pode. E ele me deu um envelope. Quanto que tinha no envelope? R$900. R$900. Não tinha como esperar aquele valor daquele senhorzinho. Paguei o doutor. Então agora o que eu preciso fazer, além de me recuperar? Buscar o cartão. Então fomos lá, eu falo fomos, eu não fui porque eu tinha que ficar na casa. E como a família estava numa situação precária muito difícil, eles não tinham carro. Cada coisa que a gente ia resolver, tinha que alugar um carro. R$50 a diária, R$60, botar gasolina. E o hospital ficava 1h30, porque o hospital era em Lima. Aí a Isabelle foi no banco, minha esposa, a Isabelle, junto com alguns filhos do casal, né, de pastores. E foi lá e o gerente do banco falou assim, tudo bem, vocês vieram buscar o quê? Tem um cartão aí? Aí ele abriu a gaveta, é esse cartão aqui? É isso mesmo, ele, não vou dar não. Não, é que meu esposo, ele tá mal da saúde. Aí ele falou assim, quem é que não tá mal de saúde hoje em dia? Não, mas eu preciso do dinheiro. Aí ele, quem é que não precisa de dinheiro hoje em dia? Cara, desse jeito. Caramba. Não deu o cartão. Foram pra casa arrasado, mas a gente precisa do cartão. Voltou lá de novo. Ele, gente, eu já falei. Não adianta vir aqui. Eu não vou dar o cartão e pronto. Voltamos pra casa arrasado. Aí pensamos o quê? Vamos no banco sede. Porque aí ele manda no banco filial e sei lá. Fomos no banco sede lá, no lugar sede do banco. Não, a jurisdição é dele. Ele faz o que ele quiser. Não resolveu nada.
Meu Deus. Fomos uma quarta vez. E eu fico pensando hoje nessa história, o que fez a gente ir tantas vezes? Porque ele estava decidido a não dar o cartão. Tem uma vez que eu fui. Não vamos dar o cartão. E por que é complicado? Por que a gente tinha que buscar o cartão? Porque tu imagina, eu tô em outro país. Como é que eu vou ligar para os meus familiares em Manaus, que o banco era em Manaus, para buscar para o coração, para pegar um cartão, até resolver tudo, né? A facilidade que tem hoje. De Pix, de isso, de movimentação de dinheiro. Conclusão. Fomos uma sexta vez, ou sétima. Chegamos lá, o gerente não estava lá. Quem estava? Uma mulher, representante, né? O que vocês querem? Um cartão? Peraí. Aí achou numa gaveta. Esse cartão aqui? É. Rapaz, o nosso olho brilhou. Ela falou, peraí. Imprimiu um papel, a gente anotou. Pode levar. Poxa. Que isso? Aí quando o cartão chegou, Gessé, aqui, ó. Aí a gente tava... Eu nunca vi milionário. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Não é muito dinheiro. Mas na minha conta era muito dinheiro. 2014, 9 anos atrás, dada a inflação, é uns 6 mil hoje, 7 mil hoje. Na minha conta era muito dinheiro. Então o que a gente passou a fazer? Fazer compra para a família, alugava o carro para fazer os exames. Aí a gente começou a se movimentar. E nessa eu fui ficando um pouquinho melhor a cada dia. Já tinha passado 20 dias, 15 dias, 20 dias, e eu já fui ficando melhor. E nessa eu tô melhorando, não podia sair de casa para não me enfermar, porque o doutor ia tirar o quê? O meu baço. A cirurgia ia ser cara, tinha que guardar o dinheiro e a gente foi indo. Naquela família, só o pastor trabalhava. Por quê? Porque o pastor no Peru, pelo menos naquela região, ele não recebia nada da igreja. Então ele andava horas no sol quente para vender peça de carro velho. Para ganhar o sustento. Sucata. E um outro detalhe importante é que a família não tinha geladeira. Há mais de um ano eles não tinham geladeira. Um dos filhos, dos netos, foi comer o gelo, furou com a faca e aí estragou a geladeira e eles não tinham a geladeira. Então eles compravam comida para um dia ou 2 no máximo. A geladeira tava lá, mas não ligava. Tava aquele cheiro ruim, não consertaram. Um ano sem geladeira. Consegue imaginar uma família sem geladeira? Ainda mais uma família tão grande. E aí entra o meu segundo sonho da história. Por eu ficar só no quarto bastante tempo, eu ficava pensando tanta coisa. Eu pensava assim, Deus podia me curar, né? Que com esse dinheiro na minha conta eu podia comprar uma máquina boa. Na época era Canon ou Nikon. O missionário tem que ter uma máquina boa, poxa. Registrado. Aí depois eu, não. Eu acho que se Deus me curasse com esse dinheiro, dá pra comprar um notebook. Rapaz, tu imagina eu com um notebook? Um missionário com notebook? Então eu ficava pensando nessas coisas. Foi quando um dia de manhã, a Isabelle vem falar assim, amor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu sinto em Deus que é pra nós comprarmos uma geladeira. Que eu tinha sonhado naquela noite? Sonhei que eu estava num lugar comprando uma geladeira para aquela família. Na hora eu lembrei do sonho e falei, meu Deus do céu, cara, não é possível não. Mas se é Deus, é melhor nem pensar muito. Vamos. Alugamos um carro, pegamos 2 filhos lá, jovens, e falou, vamos ali. Entramos numa loja de eletrodoméstico e tudo. E o que vocês estão fazendo aqui? Não, é que a gente veio comprar uma geladeira. Não faz isso não, Abraão. Como é que você vai comprar uma geladeira, cara? Olha só a sua situação, tu vai tirar o baço, tu tem que guardar dinheiro. Falei, gente, é uma coisa entre nós e Deus. Não fala muito, não. Não fala, fica quieto. Deixa quieto. Então fomos andando e eu pensei, cara, se é de Deus, ele quer o melhor. Então vimos uma geladeira quase industrial. Ela era 465 litros. Era preta, que é uma cor diferente, abria daqui e dali. Cara, uma geladeira top. Era em torno de R$ 2.800. Aqui ia ser muito mais caro. Sim. Mas lá, por questão de imposto e tudo mais, não sei por que foi bem mais barato. Mas pra mim é um valor alto. Então cheguei lá, é essa geladeira. Não, gente, não faz isso não, gente. Fica quieto, por favor. Compramos a geladeira. Pra entregar quando? Daqui a tal dia. E pra entregar hoje, tem que pagar mais tanto. Pagamos mais tanto. Então alugamos um frete. A Isabelle foi num carro na frente e eu fui no caminhão junto com a geladeira. Então a ideia era fazer uma surpresa. Então a Isabelle foi à frente, vendamos o pastor, o senhorzinho, vendamos a sua esposa e eles ficaram Aí esperando. não tinha venda suficiente para um monte de filho?
Hã? Não tinha venda suficiente para um monte de filhos, aí os filhos ficaram sem vendar? Pode ser. Só vendamos eles. E os filhos, ó, fica todo mundo quieto. E a sala era grande. Então tu imagina todo mundo quieto, reunido, e eles sentados. Quando o homem vem com a geladeira, ele vem com um carrinho, bem tranquilo, e coloca a geladeira no meio da sala. E eles estão de olhos vendados. Eu me aproximo e falo assim pra eles: olha, vocês estão cuidando de mim melhor do que alguns familiares meus? Sabia disso? Então eu queria orar por vocês, abençoar vocês, eu queria honrar vocês. Porque honrar é abençoar sem esperar nada em troca. Pode ficar de pé? Eles ficaram de pé e eu comecei: Deus abençoe essa família. Obrigado por tudo que eles estão fazendo por mim, cuidando de mim. E aí a esposa começou a chorar. A pastora começou a chorar. Vendada e chorando, chorando. Então, amém, Senhor, abençoe eles em nome de Jesus, amém. Tirou a venda, pastor ficou surpreendido. Uau, nossa! Já a pastora, ela reagiu diferente. Ela olhou, ela foi para um canto e sentou no sofá. E aí nos acercamos e falou: o que aconteceu? E ela disse: sabe por que eu chorei? Sabe por que eu tô chorando? Porque quando eu tava de olho vendado e você tava orando, Deus falou assim comigo: minha filha, você não está vendo, mas na sua frente está a geladeira que você tanto me pediu. Cara, eu já contei inúmeras vezes esse testemunho. E é algo que às vezes a gente não entende a forma de Deus agir. Eu até brinco pensando assim, né? Naquele momento eu respirei, estava processando tudo o que Deus estava fazendo. Só restou para mim olhar para o céu e falar assim: Deus, tu lascou meu baço por causa de uma geladeira? Em outras palavras, em meio à nossa dor, a gente esquece que Deus está acima de tudo isso, né? Ele tem um olhar diferente para as coisas. Ali foi um marco para aquela família. E não é a questão material, não é a questão da geladeira, é a questão do cuidado de Deus. O tempo foi passando. Eu fui ficando melhor. E se eu tava melhor, eu acho que eu posso viajar. Se eu posso viajar, é melhor tirar o baço no Brasil do que no Peru, em outro país. Então eu falei: doutor, você me libera para viajar? Só se tu fizer esse exame. Fizemos um exame e deu que o meu baço, ele tava bem. Ó, seu baço tá bem. Eu falei: não, olha aí direito, não tá bem não. Não, tá bem sim. Ele só tá 10% maior do que o normal, mas tá bem. Então ele liberou viajar. E antes de viajar, nós fizemos uma grande reunião com a família inteira. Eu e a minha esposa, a gente é muito usado na área de aconselhamento bíblico também, né? É duas áreas que a gente gosta: o aconselhamento bíblico e o estudo bíblico. Então reunimos a família inteira. Viramos pros solteiros, né? Pros jovens, pros adolescentes daquela família. Vocês amam o pai de vocês? Vocês amam o pai e a mãe de vocês? A gente ama. Então por que só ele que trabalha? Vocês ficam jogando bola o dia inteiro? Você acha que isso é amor? Rapaz, foi dando aquele constrangimento. Viramos pros pais: vocês vão querer a família unida aqui até quando? E se Deus chamar alguém para ir para outro lugar? Vai querer deixar todo mundo debaixo das suas asas? Aí viramos pros outros familiares: olha, gente, o que tá dando para entender é que vocês estão esperando ele ficar milionário de novo, rico de novo. Mas a responsabilidade dele é dele com a mulher dele e com os filhos dele. Precisamos levar carga uns dos outros. E viramos para ele, que já tinha sido rico um dia, e falamos: olha, você precisa perdoar muita gente. Emprestou dinheiro para muita gente passou a perna nele, deu calote. E aí foi um chororô danado. Foi um mover de Deus, meleca para tudo que é lado. Mas foi esse alinhamento com o Senhor. Então nada disso aconteceria porque eu não voltaria para aquela família, eu não voltaria para aquele lugar, eu não teria recurso para comprar uma geladeira. E é incrível ver tudo isso. Então eu volto pro Brasil e até hoje eu não retirei o baço. Alguns médicos amigos meus dizem que ele calcificou. Então eu não sei como é que aconteceria se eu voltasse para um lugar como esse, né? Mas a verdade é que em meio a tudo isso, Deus teve a sua forma de agir. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro: eu conto o testemunho
Você que ouve, você é impactado pelo que Deus fez e eu sou impactado pelo que Deus fez. Eu vi a glória de Deus e vocês veem a glória de Deus. Agora, se eu tivesse morrido naquele hospital em Cusco ou no Peru, saiba que eu veria a glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, nós somos mais que vencedores. Amém. Amém? Amém. É esse o testemunho. Não tem como contar ele sem tantos detalhes. É impressionante, é impressionante.